aliança, ela tinha mão dupla. A minha parte eu cumpri, mas a partir do momento que vocês não cumpriram a parte de vocês, o resultado foi o cativeiro, o resultado foi a perda da terra ou a retirada da terra. Mas mesmo assim, volto a dizer, eu provei que amo, porque como eu usei o profeta dizendo que após 70 anos eu os traria de volta, vocês têm voltado, porque eu usei os próprios líderes persas, o rei persa, para trazer vocês de volta para a terra de Israel. Só que vocês estão desprezando. E aí a gente observa no finalzinho do versículo novamente a fala cínica daqueles líderes, daqueles homens, dizendo, em que nós temos desprezado o teu nome? E aí o Senhor começa a responder. Lá no livro de Levíticos, lá no livro de Deuteronômios, depois os irmãos procurem lá, vocês vão ver, havia regras de adoração. Aqui era o culto, aqui era a prática cerimonial. Como deveria ser apresentado o animal para o sacrifício, como deveria ser realizado o sacrifício, quem deveria realizar o sacrifício. Então tinha um ritual, por isso que o princípio regulador vem de Deus. Porque quando Deus chamou Moisés, ele começou a detalhar, tem que ser feito desta forma, Moisés. Muitos nos dias de hoje querem servir a Deus segundo o seu padrão, segundo o seu estilo, segundo o seu jeito. Não, Deus aceita tudo. Irmãos, o texto vai dizer que Deus não aceita tudo. Se o princípio que regula não for aquele que nos move para viver de acordo com a vontade de Deus, o texto aqui vai dizer que Deus diz, olha, eu não aceito. Porque nós vemos aqui o seguinte, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, eu ofereço o pão, qualquer coisa, não importa, não tem problema. Deus disse que ia cumprir, não cumpriu, então a gente vai lá e cumpre apenas um ritual. A gente vem na igreja aqui, senta aí, se for para cantar a gente canta, se for para ler a gente lê, terminou o culto eu vou embora, mas a minha vida continua a mesma. Gente, não é isso. O texto é claro em dizer, olha, essas pessoas estavam fazendo assim e Deus rejeitou. Ao entrar aqui, como diz lá no livro de Eclesiastes, guarda os teus pés quando entrarem na casa do Senhor. Mas hoje muitas vezes a gente vê as pessoas chegando na igreja como se estivesse indo a um lugar para entretenimento. Não, a igreja é um lugar de adoração. É aqui o lugar onde nós apresentamos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, praticamos a nossa doutrina, entendemos quem é Deus, entendemos o que é a igreja. As pessoas vêm aqui para serem transformadas. As pessoas vêm aqui para receberem a cura. Pode até não acontecer a cura física, mas a cura da alma acontece pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Mas quando isto é feito dentro deste princípio regulador, ou seja, o modelo de Deus, o padrão de Deus. Ontem completou-se 502 anos da reforma, e eu recebo no celular umas mensagens do site Voltemos ao Evangelho, e eu estava lendo um artigo que me passaram ali, e eu achei interessante. Às vezes a gente não para pensar muito nessas coisas, né? A reforma protestante, uma das duas coisas simples que aconteceram lá quando ocorreu a reforma, a pintura. Antigamente as catedrais elas eram pintadas com imagens, então, com a reforma o que aconteceu? Uma pintura simples. Apagou-se todas aquelas imagens. Uma outra característica que envolveu a reforma também foi que antigamente eles colocavam, tudo tinha aquela auréola, né? Aquelas imagens, aquelas auréolas, tudo era assim. Não, limpou-se tudo aquilo e deixou entrar a luz natural. Ou seja, tudo aquele enfeite foi tirado. O culto a Deus, ele é simples, mas ele é feito com sinceridade. Ele é feito, tem que ser feito com devoção. Tem que ser verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor.
A denúncia aqui, olha, vocês estão oferecendo pão imundo, profanado. E continua. Porque quando ofereceis animal cego, qual era a ordem, irmãos? Lá no livro de Levítico, não podia ser defeituoso, não podia ser manchado, tinha que ser um animal perfeito, porque apontava para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus no Calvário, para a remissão e perdão dos nossos pecados. Só que aqui, eles estavam apresentando, o povo levava lá um animal às vezes morto, às vezes roubado, e chegavam lá, entregavam, e o sacerdote falava, mas é só isso aí que você tem? É só isso que eu tenho. Você não tem o melhorzinho lá? Não tenho. Ah, então tá bom, não tem problema não. É para Deus mesmo, Deus aceita tudo. Deus aceita tudo, irmãos? Não. Deus não aceita tudo. A Bíblia diz que Deus é santo. E a fala de Deus para Abraão é: sede santo, assim como eu sou santo. Ao nos aproximarmos de Deus, a gente tem que nos inclinar em adoração, em reconhecimento de que nós não estamos falando com um igual a nós, com um pecador, mas nós estamos falando daquele que criou todas as coisas, e todas as coisas sustenta pelo seu poder. Louvado seja Deus. E aí novamente, olha, animal coxo, animal cego, animal enfermo, e Deus fala, isso não é mal? Não é nisso que vocês me desprezam? Não é nisso que a minha mesa é tratada de forma desconsiderada? É assim? Não, não é assim. E aí ele fala o seguinte, olha, apresenta ao teu governador e vê se ele vai aceitar. Havia algum regente aqui na ocasião, algum governador, talvez até o governador persa. Apresenta para ele, faz uma mesa para ele, coloca ali as coisas que você mesmo não quer comer, coloca lá para ele. Vê se ele aceita. Será que Deus aceita qualquer coisa, irmãos? Será que o nosso culto a Deus está sendo feito com total reverência? Será que o nosso culto está sendo feito no temor e tremor de Deus? Vale aí para a gente pensar, tá? Versículo 9, agora pois eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco, isto veio das nossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor. Será que Ele aceita qualquer coisa? O texto diz que não, é uma denúncia, a palavra é pesada porque o povo estava distante, o coração distante de Deus, o coração longe, estavam muito amargos. Sabe o que acontece aqui? O povo, e isso a gente pode dizer e transferir para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso tempo. As pessoas tendem a medir as bênçãos de Deus pela condição financeira do povo. Se tem um carro bonito, se tem uma casa bonita, se tem um emprego que ganha bem. Tem gente desempregada aqui, irmãos? Tem. Tem gente enferma aqui? O pastor Emboaba orou por vários irmãos que estão enfermos. Será que Deus não os ama? Deus ama. E não só ama, como tem cuidado de cada um de vocês. Como cuidou de mim e tem cuidado de mim. Então nós não podemos permitir que essa forma de medir a bênção de Deus é se estamos prosperando, é se estamos com muita saúde, é se a nossa família está crescendo. E diga-se de passagem, meus queridos irmãos, isso é bom, mas isso tem levado muita gente da igreja atual a deixar a igreja, colocar a igreja em terceiro, quarto, quinto plano. Antes as igrejas eram bem cooperadas, as igrejas eram bem participativas. Hoje a condição financeira melhorou tanto que muitas vezes, cadê o povo? Olha, feriado amanhã, todo mundo desceu para a praia, todo mundo foi para o interior. Queira Deus não permitir
que novamente volte a escassez, para que o povo volte novamente a buscar a presença de Deus. Mas se isto for necessário, Ele o fará. Se isso for preciso, Ele fará, para que nós entendamos que Ele tem primazia nas nossas vidas. Por isso que quando Mateus escreve no capítulo 6, buscai primeiro o reino é primordial. A gente olha no contexto assim, mas não esqueça, o céu está lá em cima, ó. É lá em cima e é de lá que provém as bênçãos. Tiago diz, 1,17, tudo que é bom, tudo que é perfeito vem dele. Tem gente esperando, o presidente, o governador, líder mundial. Deus pode usar, mas se não vier de Deus, não há transformação, não há mudança, não há bênção, não há vitória. Elias, quando desafiou os profetas de Baal, ele desafiou na autoridade de Deus, mas a resposta veio lá de cima. Porque é de lá que provém as coisas boas para nós. Versículo de número 10. Quem há entre vós que feche as portas por nada e não aceita em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. O que Malaquias está dizendo aqui é o seguinte: Deus está falando, olha, não acenda o fogo não. É prejuízo, porque esta oferta eu não aceito. Que tivesse um sacerdote ou um levita, que vendo esta situação, ele fechava a porta do templo, ele apagava o fogo, falou, aqui ninguém vai oferecer nada não. Desta forma não, é fechar a porta mesmo e falar assim, enquanto não houver transformação, o quanto não houver a convicção de que o que é para Deus tem que ser o melhor, aqui não vai ser feito. É o que o texto está dizendo, versículo 10. Alguém tem que queira que tivesse alguém que fechasse a porta. Falou, aqui não vai fazer não. Desse jeito aí, não. Deus não aceita. Deus não quer. Lembrem da oferta de Caim e de Abel? Abel foi o melhor da criação, a primeira. Esse aqui é para Deus. O Caim falou assim, está sobrando, então vou levar para Deus. Deus não aceita ser o segundo, irmãos. Deus, Ele é o primeiro em tudo. Não é egoísmo de Deus, não. É porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o sustentador, Ele é o tudo nas nossas vidas. Se Deus não sustentasse este mundo, as coisas já teriam ido água abaixo, mas Ele sustenta porque Ele é Deus. E Ele quer contar com você. Deus não precisa de você. Deus não depende de mim, mas Ele quer contar conosco. Ele quer contar com você, meu querido. Mas Ele não precisa, porque quando Ele criou todas as coisas, sequer existíamos. Mas Ele quer contar com você. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor. Deus está falando, olha, todo mundo me conhece, o povo, as nações, sabe quem eu sou Deus. E o meu povo, o povo que eu escolhi, está me desprezando. Oh, irmãos, quantas vezes parece que chega as pessoas de fora e tem mais ânimo, mais prazer, que chega, quer fazer. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande na teologia do serviço. Ninguém quer fazer mais, ninguém quer se dispor. Dá trabalho, pastor. O que não dá trabalho nesta vida? Tudo dá trabalho. Mas uma coisa eu já ouvi, isso é interessante: se as coisas forem fácil demais, se as coisas forem muito fáceis, muito tranquila, parece que perde a emoção da vida, parece que perde o sentido. Porque se não houver luta, não há vitória.
Se não houver dificuldade, não vai ter uma alegria dizendo lá, olha, graças a Deus eu venci. Sabe quando você ganha as coisas fáceis, vai embora fácil? Já ouviu essa palavra aí? Ganha fácil, vai embora fácil, porque você não sabe quanto custou e o trabalho que deu ganhar. Mas quando você tem dificuldade para ganhar, o suor desce para você angariar alguma coisa, na hora de você ter que dispor, você fala assim, foi difícil, não vou desperdiçar com qualquer coisa, não. Então, irmão, a salvação foi tomada à força, sim ou não? Havia uma corrente nos nossos pés que nos arrastava para o inferno, mas Deus estendeu a mão e nos puxou, e ainda que o inferno queria ainda com força nos atrair para ele, mas foi com mão forte, braço estendido que Deus nos tirou do lamaçal de pecado. Então estar na presença dele é algo glorioso, servir a ele é algo maravilhoso. Precisamos dar o melhor, precisamos nos sintonizar com ele e falar, Deus, o que é que eu preciso fazer para dar ao Senhor o melhor de mim? Mas pastor, eu já estou dando, eu trabalho. A gente ouve muito isso. Esses dias eu orei e falei, Deus, eu acho que eu vou começar a mudar a minha oração, porque a gente ouve muito assim, hoje não dá porque eu trabalho, e amanhã também não dá porque eu trabalho, chego cansado, e depois da manhã também estou cansado. Aí eu falei, Deus, e se eu orar pedindo para o Senhor tirar o trabalho de todo mundo? Ninguém vai mais ter, né, como falar que não pode porque está cansado. Aí a reclamação vai ser outra, né? Deus, eu preciso. Deus, eu preciso. Irmãos, ainda que a gente saiba que as dificuldades existem, os problemas existem, quem nos concede vitória é Deus. Isso aqui é meu, eu conquistei. Gente, você não é dono de nada. Nós não somos dono de nada. Nós somos mordomos para administrar o que é de Deus. Amém, irmãos? É de Deus. A minha vida é de Deus. Deus me deu. Foi Ele que soprou lá no homem, no barro formado, e tornou alma vivente. E é por isso que Ele quer de volta este Espírito que Ele mesmo deu ao homem, para que ele volte a Deus e o adore na eternidade. Eu passei na igreja, eu fui lá, eu aceitei. Não, quem convenceu você foi o Espírito Santo de Deus. Se Ele não tivesse convencido e produzido fé para que você cresça em Jesus, você não estaria aqui. É por isso que o texto diz lá no livro de Romanos, capítulo 11, último versículo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada é nosso. E eu louvo a Deus por isso. Às vezes é difícil, nós somos fantoches. Não, somos Deus com os quais Deus quer contar. Porque quando Ele colocou lá no Éden o Adão, Ele falou, Adão, pode pôr nome em tudo aí. E toda a criação que Adão deu nome, Deus não chegou e falou assim, olha, esse aqui eu não gostei do nome, eu vou trocar. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, e Deus, parabéns Adão, muito bom, é isso aí mesmo. É uns nomes estranhos, mas é esse aí mesmo. Gostei, bonito. É Ele que você vai cuidar. É Ele que você vai administrar. Então Ele quer contar com a gente, irmãos. Seguindo aqui, versículo 12. Mas vós o profanais quando dizes a mesa do Senhor é impura. É para Deus mesmo, qualquer coisa, não tem problema não. Não, eu creio em Deus. Hoje a gente ouve muito, eu creio em Deus. Descuidado, porque a Bíblia diz que o diabo também crê, tá? Mas não obedece. Então tem muita gente que fala, eu creio em Deus. É legal, você obedece? Porque se você crê e não obedece, é a mesma atitude praticada pelo diabo. Crê, mas não obedece.
Mas os verdadeiros adoradores, eles não somente creem, eles obedecem, ele tem ânimo, ele tem prazer, ele age como o salmista: o zelo pela casa do Senhor me consome. Ele tem a mesma atitude de Paulo, que depois que se tornou um cristão, ele trouxe o zelo que ele tinha na lei, no farisaísmo, e trouxe isso para a igreja, trouxe isso para a vida cristã, e ali começou a servir a Deus com toda a sua potencialidade, porque ele entendia que Deus merece o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e coxo o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Não aceito. O que Deus quer é o melhor. E aí a gente traz para o culto que nós fazemos para Deus é o melhor? É o melhor que a gente está dando para o Senhor? Ou é aquilo lá que a gente já está empurrando com a barriga? Só estou vindo aqui para cumprir as meras formalidades. Só estou vindo aqui para que o meu pastor me veja e não me cobre lá na congregação. Só estou indo lá para o pastor presidente e não me cobrar, não cobrar o meu pastor. Mas, como eu queria estar na minha casa, deitado naquele sofá gostoso, descansando, tomando aquele café, aquele chá, aquela janta, seja lá o que for. Mas o melhor é aqui. O melhor é aqui. Porque o alimento espiritual, ele nos sustenta. Não só agora, mas ele nos sustenta como o alimento dado a Elias. Se você comer, daqui 2 horas você tem que comer de novo, porque o seu estômago vai falar: olha, eu estou com fome. Mas quando você se alimenta espiritual, você vai remoendo, você vai lembrando, você vai fazendo conotação: puxa vida, olha que coisa linda. Você vai lembrando das misericórdias de Deus, do amor de Deus, do cuidar de Deus. Você fala, de vez em quando com os meus filhos, minha casa, minha esposa, ali a gente senta assim, a gente começa a falar: olha como é que era a situação quando nós estávamos aqui, olha como é hoje, que coisa linda. Olha o cuidado de Deus. Às vezes a gente não para analisar isso. A vida é tão corrida nos dias de hoje que a gente não para pensar naquilo que Deus tem feito por nós. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, sequer estaríamos aqui adorando o nome santo dEle. Para encerrar, irmãos, o versículo 14: pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor. Mais uma vez ele afirma aqui: olha, o meu nome é grande. Uma das coisas que Deus zela é pelo nome dele, tá? É pelo nome dele. Não é pelo nome do Hilton, não é pelo nome da instituição. Deus zela pelo nome dele, tá? Para que ninguém venha zombar, para que ninguém venha difamar, não. Às vezes a gente ouve lá, de repente Moisés fala: Deus, se o Senhor fizer isso, o que vai acontecer? Deus fala: eu estou zelando pelo meu nome. As pessoas, o mundo tem que saber que eu sou Deus, com D maiúsculo. E eu não sou aquele Deus que cuida só dessa área, não. Eu sou o Deus que engloba tudo. Eu sou o Deus do cosmos. Eu sou o Deus de toda a criação. O panteão grego e tantos outros aí fala: tem Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para aquilo. No Egito foi isso aí. Deus fala: eu sou Deus único e tudo isso eu que domino. Fora de mim não há Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, o princípio regulador é aquele que estabelece a forma de adoração. Não adianta você chegar aqui e querer mudar. Não adianta você chegar aqui e querer fazer do seu jeito. O povo aqui estava desanimado, falou: já que Deus está agindo assim, vou fazer do nosso jeito. Deus falou: não, o jeito é aquilo que eu ensinei, o jeito é aquele que eu estabeleci. Esse é o meu modelo, esse é o meu padrão, é desse jeito. A oração tem que ser do modelo que foi ensinado lá no livro de Mateus. E aquilo é apenas o pontapé inicial. Baseado naquilo a gente precisa orar, louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor.
O culto na Reforma Protestante fala-se muito acerca da condição de retornar para as Escrituras. Isso é verdade, tem os 5 solas lá, né? Sola Escritura, sola fé, só Cristo, só a graça, tá? E o outro que agora fugiu da memória, mas uma das coisas importantes também é o culto. O culto é a parte importante daquilo que fazemos para Deus. É aqui o lugar que a gente apresenta todo o nosso aprendizado, toda a nossa fé, toda a nossa devoção, todo o nosso conhecimento acerca de Deus, acerca da fé, acerca da igreja. É aqui, meus queridos irmãos, que nós nos prostramos diante da soberania, da autoridade e da santidade de Jesus. É aqui, meus queridos irmãos, que a gente se renova, é aqui que a gente se transforma para parecermos cada dia mais com Cristo ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. Não ofereça a Deus qualquer coisa, Deus não aceita. É para Deus, não. É para Deus, é o melhor. É para Deus, eu vou me esforçar para fazer o melhor, porque Ele merece. Eu não merecia estar aqui, você não merecia estar aqui, mas Ele mesmo assim depositou em nós esta confiança. Ele mesmo assim declarou: eu te amo e eu quero o melhor para você. Não importa se você aqui passa por lutas e dificuldades, mas uma coisa é certa: você tem a sua vida eterna garantida, porque é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E se Ele te trouxe aqui, se Ele te escolheu para fazer parte do reino, fazer parte da família, Ele tem coisa boa para as nossas vidas, mas é de acordo com a vontade dEle. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor em cada coração. Muito obrigado, pastor, pela